ao Senhor. Bendito e eterno Deus, rendemos graças ao Senhor pela tua bondade e favor para conosco. Agradecemos porque o Senhor nesta noite nos reuniu aqui neste lugar para juntos prestarmos o culto, a adoração que são devidos ao Senhor e ao Senhor somente. Agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E te imploramos, ó Deus, que nesta noite o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito, abrindo o nosso entendimento e dispondo o nosso coração, de maneira que venhamos entender a palavra do Senhor corretamente e que venhamos, ó Deus, pela graça do Senhor, pela ação do teu Espírito, ter a nossa vida transformada por meio da tua santa palavra. Que teu Santo Espírito aplique ao nosso coração, no mais profundo do nosso ser, a palavra do Senhor, que é como uma espada de dois gumes, que penetra o mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir, ó Deus, aquilo que é indivisível. Que o Senhor, ó Deus, aplique a tua palavra ao nosso coração e nos transforme para o louvor da tua glória. Aqueles que aqui estão, que são crentes em Cristo Jesus, santifica-os, ó Deus, na tua palavra, faze que cresçam na graça, no conhecimento do Senhor nesta ocasião, e assim, ó Deus, te sirvam com fidelidade e inteireza de coração. Aqueles que estão conosco, que ainda não são crentes em Cristo Jesus, ó bendito Deus, que o Senhor use de misericórdia e alcance essas pessoas com a tua graça salvadora, por meio da pregação da tua palavra, pois nós sabemos pelas Escrituras que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Assim, Senhor, nos abençoa nesta ocasião. Nós te imploramos, agradecidos, no nome de Cristo Jesus, o nosso amado e bendito Salvador. Amém. Nos diz assim o texto bíblico. Aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao verso 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Aleluia. Que Deus aplique a sua palavra ao mais profundo do nosso coração. Meus irmãos e irmãs, um dos temas mais recorrentes na pregação dos apóstolos era a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, alguns temas, como a morte, a ressurreição de Cristo, eram muito recorrentes na pregação dos apóstolos do nosso Senhor. E a segunda vinda de Cristo estava certamente entre esses temas mais recorrentes na sua pregação, no seu ensino. Isso porque, meus irmãos, a segunda vinda de Cristo é um momento importantíssimo na história da redenção. Vai ser na segunda vinda de Cristo que Deus vai cumprir as suas promessas gloriosas, grandiosas. É na segunda vinda de Cristo
que haverá, meus irmãos, a salvação de todo o povo de Deus, a plenitude dessa salvação. É na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo que o povo de Deus entrará naquele estado eterno de bem-aventurança, habitando com o Senhor em glória para sempre. É na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo que ele vai consumar essa história, que ele vai renovar todo o universo, purificando da presença e dos efeitos do pecado, de maneira que haverá novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E também será na segunda vinda do nosso Senhor que ele vai exatamente consumar a sua vitória gloriosa, definitiva sobre todos os inimigos dele e nossos inimigos, inimigos do povo de Deus. Então será nessa ocasião que ele vai esmagar de maneira definitiva e completa o inimigo das nossas almas. Vai ser nessa ocasião que ele vai remover a presença e os efeitos do pecado no mundo. Vai ser nessa ocasião que ele vai exatamente derrotar aquele último inimigo que a Bíblia diz que é a morte. E também vai ser nessa ocasião que os ímpios, aqueles que rejeitaram a Cristo, irão perecer para sempre. Então, a vinda de Cristo é, de fato, um momento importantíssimo. É um evento grandioso, glorioso, e por isso fazia parte da pregação dos apóstolos. E por isso a Igreja de Cristo deve pregar com esse tema com frequência, porque é para esse momento que toda a humanidade está caminhando, para o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando esteve lá em Tessalônica, que a cidade que estava essa igreja para a qual ele escreveu esta carta, quando ele estava plantando esta igreja, ele falou a respeito disso, ele pregou a respeito da segunda vinda do nosso Salvador. E nesta mesma carta, nos versículos imediatamente anteriores, ele fala dessa segunda vinda. E aqui no capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18, ele responde basicamente a segunda questão. Aqueles que morreram em Cristo no decorrer da história, eles vão participar da segunda vinda? E o Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo responde que o Senhor Jesus, na verdade, ele vai trazer na sua companhia aqueles que morreram em Cristo, aqueles verdadeiros crentes que já tinham morrido, que Cristo vai trazer na sua segunda vinda, na sua companhia. Eles vão ressuscitar primeiro, e nós seremos transformados e nos reuniremos a Ele e viveremos para sempre com o Senhor em glória. É o que nós temos no capítulo 4, a partir do versículo 13. Aqui o apóstolo Paulo continua falando do mesmo assunto, da segunda vinda de Cristo, mas aqui o foco agora muda. É porque Paulo agora vai falar a respeito dos tempos e das épocas da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aqui basicamente está respondendo a uma questão: quando vai acontecer, quando será a vinda do Senhor Jesus Cristo, esse evento tão glorioso, tão importante, esse evento para o qual nós estamos caminhando em sua direção. Quando vai acontecer? E o apóstolo Paulo, então, vai exatamente falar sobre isso aqui. E aqui, meus irmãos e irmãs, nós temos lições preciosas, tanto para nós que somos crentes em Cristo Jesus, que aguardamos esse dia, que vivemos na expectativa da vinda de Cristo, como também tem lições preciosas para aqueles que não são crentes em Cristo Jesus. Por isso, faríamos bem em atentar para o que nos diz aqui a palavra do Senhor. E desse texto, meus irmãos, eu quero destacar basicamente duas grandes afirmações. A primeira delas: a igreja deve estar ciente quanto à ocasião e ao modo da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja ela precisa estar muito segura, muito consciente a respeito da ocasião e do modo como se dará a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós podemos ver, irmãos, do versículo 1 ao versículo 3.
Observem que Paulo aqui, primeiramente, ele vai mostrar que aquela igreja, ela já tinha sido instruída, que ela estava bem consciente a respeito dessa questão, porque ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Vejam, se você olhar os versículos anteriores, sobre os quais eu já fiz alguns comentários, aqui nos versículos anteriores, ele está falando da vinda de Cristo. E quando ele chega aqui, ele diz: quanto aos tempos, ou seja, quanto ao tempo na história, quando isso vai acontecer, e quanto às épocas, ou seja, aquele momento específico, oportuno, adequado que Cristo virá, ele disse: não há necessidade que eu vos escreva. Então ele entende que não há necessidade. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, quando esteve lá na cidade de Tessalônica, vocês podem depois olhar Atos 17, quando ele foi àquela cidade, ali com a sua equipe missionária, e passou ali basicamente um mês pregando o evangelho, ele instruiu essa igreja acerca desse assunto, desse evento tão importante, a segunda vinda de Cristo. E por isso é que ele vai dizer que eles estão bem inteirados, versículo 2, e a palavra aqui, inteirados, vai dar exatamente a ideia de que eles estão sabendo direito, porque ele diz assim, verso 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. A palavra precisão aqui significa acuradamente, detalhadamente, porque ele esteve lá, ele ensinou sobre essa segunda vinda e aqueles irmãos estavam conscientes disso. Porém, o apóstolo Paulo, ele vai dar mais instruções ou relembrá-los algumas coisas. Quando ele esteve lá, certamente ele transmitiu o ensino do Senhor Jesus, aquele ensino que Jesus proferiu no sermão que ficou conhecido como sermão escatológico, que está lá em Mateus capítulo 24. Ali o Senhor Jesus disse: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, a ocasião que Cristo virá, o momento específico, não é conhecido de ninguém, nem dos anjos. Isso é algo que Deus reservou para si próprio. Então, o que ele está mostrando aqui é que ele já ensinou sobre isso, que não adianta ficar perguntando quando, porque ninguém sabe esse dia. E aí o apóstolo Paulo vai dar aqui algumas orientações, relembrá-los de algumas outras coisas, e é algo que o próprio Paulo sabia a partir daquilo que o Senhor Jesus havia dito, porque ele vai dizer no verso 2, que essa vinda, meus irmãos, ela será uma vinda inesperada, verso 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É claro, ele está aqui transmitindo o ensino do Senhor Jesus Cristo. No mesmo sermão que eu citei do Senhor Jesus, sermão escatológico, que está lá em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus disse: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o Senhor Jesus ensinou que a vinda dele seria como o arrombamento de uma casa por parte de um ladrão. E Paulo transmite esse ensino, porque o ladrão, ele não manda avisos, ele não diz, tal hora, 3 da manhã, 2 da manhã eu passo na sua casa. Ele vai de maneira inesperada. E o que ele está mostrando é que a vinda do Senhor Jesus Cristo será sim de maneira inesperada por muitos. Então, muitas pessoas serão exatamente pegas de surpresa, porque não estarão aguardando a vinda do Senhor, porque não há uma data específica que nós conhecemos, isso está reservado para o Pai. E o apóstolo Paulo está dizendo, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que a vinda do Senhor será como
vem o ladrão de noite. Então, é uma vinda inesperada por muitos. Uma segunda coisa que Paulo ensina aqui a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e relacionado a isso que nós acabamos de falar, para que aqueles irmãos estivessem plenamente cientes em relação aos tempos e às épocas, era exatamente que a segunda vinda de Cristo ela seria repentina e destruidora numa ocasião aparentemente de paz e tranquilidade no mundo. Veja o versículo 3 comigo. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então percebam que a ocasião da vinda de Cristo, ao que parece, muitas pessoas incrédulas, o mundo estará achando que as coisas estão tranquilas. Eles estão em paz e estão anunciando e comemorando isso. E de repente, a vinda do Senhor acontecerá, trazendo destruição para todos aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que não creram verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Assim como as dores de parto, aquela que está para dar à luz. A mulher grávida do 9º mês, ela está tranquila ali. E quando menos se espera, ela sente aquelas dores, aquelas contrações, e então começa aquele momento de dores que vai culminar com o parto. Assim será na vinda de Cristo. Essa história está caminhando para o seu final. E quando as pessoas estiverem tranquilas e em paz, pelo menos aparentemente anunciando isso, o Senhor Jesus Cristo virá, trazendo destruição da qual as pessoas ímpias não escaparão. Veja que ele diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Escrevendo também aos Tessalonicenses, você pode até ver comigo, logo na página seguinte, na segunda carta agora, veja que o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da vinda do Senhor Jesus de uma maneira ainda mais assustadora, por assim dizer. Porque vejam a partir do verso 7 o que ele vai dizer: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não obedecem a Deus e contra os que não, perdão, voltando aqui, verso 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Então percebam que vai ser um dia terrível para essas pessoas. Elas serão surpreendidas e será uma destruição grandiosa da qual não escaparão. Então, nestes primeiros versículos, nós aprendemos, meus irmãos, que essa vinda, ela é desconhecida de todos, ela será inesperada por muitos e ela será repentina. Então, o que isso significa, meus irmãos? Que nós não sabemos o dia da vinda de Cristo, nós nunca iremos saber até que esse dia chegue. Entenderam isso? Isso é muito importante. Nós não sabemos o dia da vinda de Cristo. E nós nunca saberemos o dia que ele virá, até que aconteça. E o que isso significa? Significa, meus irmãos e irmãs, que nós não devemos dar atenção àquelas pessoas que ficam marcando datas da vinda de Cristo, que estão dizendo ele está chegando. Elas não sabem, ninguém sabe.
Há muitas pessoas sensacionalistas, irresponsáveis, que não têm nenhum fundamento bíblico e fica falando da vinda de Cristo como se fosse já. É claro que ele pode chegar em breve, mas nós não sabemos, nós não temos como saber. Lá em Atos capítulo 1, quando os apóstolos disseram: será nesse tempo que será restaurado o reino de Deus a Israel? E aí o Senhor Jesus diz: os tempos e as épocas não competem a vocês saberem. Épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Então ninguém sabe. Então, meus irmãos e irmãs, não deem atenção àqueles que ficam marcando a data de Cristo, àqueles que ficam fazendo sensacionalismo a respeito da vinda de Cristo. Não deem atenção. Na internet a internet está cheia de vídeos assim, de sites sensacionalistas. Não dê atenção, leiam a Bíblia, leiam a palavra. Porque a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Será uma vinda inesperada por muitos e uma vinda repentina. Crianças, uma coisa importante para vocês, que vocês devem gravar no seu coração. Embora nós não saibamos o dia, nem a hora, nós temos certeza de uma coisa: Ele virá. O Senhor Jesus virá gloriosamente e nós havemos de vê-lo como Ele é. Então, crianças, vocês também devem viver na expectativa desse dia em que nós veremos o amado da nossa alma e estaremos com Ele em glória. Bem, irmãos, tendo mostrado a questão dos tempos e épocas e o como, então vai ser uma vinda inesperada por muitos, uma vinda repentina, não sabemos o dia e a hora, o certo é que ele vem. Nós podemos ver agora uma segunda grande verdade, que é exatamente a igreja deve estar sempre preparada para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja deve estar sempre preparada. E nós vemos isso do verso 4 até o verso 11. Por exemplo, nos versículos de 4 a 5, nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai mostrar que, como crentes, nós não devemos ser surpreendidos pela vinda de Cristo. Ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Na Bíblia nós vamos ver muito esse contraste entre luz e trevas. E em muitos lugares, como aqui, luz representa o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus e, consequentemente, uma vida de acordo com os padrões de Deus, uma vida de fé, de santidade, de piedade, uma vida de compromisso com Deus. E ele está dizendo que assim é a vida dos crentes, ou pelo menos deveria ser. Que esses crentes, eles não são da noite, eles não são das trevas, eles são do dia, porque eles têm o conhecimento da palavra, eles têm o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, eles sabem pela palavra de Deus que Cristo virá, mas não sabem o dia, sabem que a Bíblia ensina que nós não conhecemos o dia nem a hora, mas temos a certeza que Ele vem. Já aqueles que não conhecem a Deus, eles estão nas trevas, porque estão na ignorância a respeito de Deus. Eles estão, consequentemente, vivendo vidas pecaminosas que desagradam a Deus. E, portanto, eles estão em trevas. Mas ele diz a respeito dos irmãos: vocês não estão em trevas. Vocês conhecem a palavra de Deus. Eu a ensinei para vocês. E vocês sabem, de maneira que vocês não devem ser apanhados de surpresa. Então, como crente, meus irmãos, nós não estamos nas trevas. Nós estamos na luz de Cristo, na luz da palavra de Deus. E por isso, quer Cristo chegue hoje, amanhã,
nós devemos estar sempre prontos para a sua chegada. O Senhor Jesus até disse: bem-aventurado aquele servo que estará atento, de maneira que quando o seu Senhor bater a porta, ele imediatamente a abra. Ele estava falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, da vinda dele próprio. E ele faz exatamente uma ilustração, ele usa a história de um fazendeiro que deixou os seus servos e foi para um país muito distante, demorou lá muito tempo, e ele vai dizer que quando ele voltasse, bem-aventurado seria o servo que quando o Senhor batesse, ele não estaria dormindo, displicente, mas ele estaria aguardando o seu Senhor e abrisse a porta. Assim deve ser cada um de nós. Quer Cristo chegue hoje, quer Cristo chegue amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos, se ele chegar ainda na nossa existência aqui, nós devemos estar preparados para recebê-lo. É assim que nós devemos estar. E é isso que Paulo está dizendo, que esse dia não deve nos pegar de surpresa. E por isso ele diz aqui, veja versículo 16, olha o que ele diz, a aplicação que ele faz disso, o fato de que nós não estamos nas trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então ele está dizendo que o mundo está dormindo, no sentido de que o mundo não está ciente da vida de Cristo, não está ligando para a segunda vida de Cristo, não está nem aí com essas coisas. Muitos até dizem, isso é bobagem, isso é besteira, a coisa vai continuar como está, como sempre esteve, vai continuar. Eles estão dormindo, mas nós não. Nós devemos estar vigilantes e sendo sóbrios. A palavra vigilante significa atento, alerta. E quando se trata da segunda vinda de Cristo, significa vivermos na expectativa dessa vinda, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em santidade, em piedade, em devoção e dedicação a Deus. E o ser sóbrio é exatamente o contrário de se estar embriagado. Uma pessoa embriagada, ela perde, meus irmãos, a noção das coisas, ela se torna inconsequente, ela perde o autocontrole. Mas uma pessoa sóbria, que está fazendo uso das suas faculdades, ela age de maneira correta, com autocontrole e de maneira sábia. Assim os crentes, em termos espirituais, nós não devemos estar embriagados com as coisas desse mundo. Nós não devemos estar iludidos e ofuscados pelas coisas desse mundo. Nós devemos estar com a nossa mente esclarecida e como nós lemos hoje, pensar nas coisas lá do alto, onde o nosso Senhor Jesus Cristo vive, Ele que é a nossa vida. Quando Ele se manifestar, seremos manifestados com Ele em glória. Então nós devemos manter a nossa mente saudável, não embriagada pelas coisas desse mundo, pelo pecado e por aquelas coisas que desagradam a Deus nessa existência, mas mantermos focados na expectativa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E como faremos isso de maneira prática, meus irmãos? Como faremos isso? Versículo 8 nos responde, nos dizendo assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ou seja, nós cumprimos esse mandamento de sermos vigilantes e sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Percebam que aqui a figura é de um soldado. A couraça é aquela parte que o soldado usava para proteger o seu tronco, que protegia aqui o peito e a parte da barriga e as costas. Então, quem assistiu aí Gladiador 2, então aquela parte que protege, então o nosso corpo, aquilo é a couraça. E ele está dizendo que nós devemos ser sóbrios, revestindo-nos ou vestindo-nos da couraça, da fé e do amor.
E o sentido aqui, meus irmãos e irmãs, é que nós devemos ser pessoas cheias de fé, cheias do amor verdadeiro, do amor de Cristo em nosso coração. Nós devemos estar revestidos com a fé, essa fé que nos leva a confiar no Senhor Jesus Cristo, a esperar nas promessas de Deus, a confiar na palavra de Deus como viva e eficaz, como infalível. Essa fé que nos leva a uma vida de obediência e de boas obras. Nós devemos estar revestidos dessa fé salvadora que descansa tão somente na pessoa e obra de Cristo Jesus para a sua salvação. Nós devemos estar revestidos desse amor, o amor para com o próximo, o amor para com Deus, o amor para com os nossos irmãos e irmãs, amor prático que age em benefício do nosso próximo. Então, nós devemos estar revestidos da couraça, da fé e do amor. Essa é uma maneira de viver vigilante, de viver sobriamente, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vejam que ele fala do outro item aqui, da armadura, vamos dizer, do soldado, que é o capacete, tomando como capacete a esperança da salvação. Então, o soldado, ele colocava o capacete, porque uma pancada na cabeça desequilibrava o corpo inteiro. Então, o capacete protege a cabeça para que ele possa se manter ligado na batalha e assim poder enfrentar o inimigo. E ele diz aqui que o capacete que nós devemos tomar não é de ferro, de bronze ou de algum material, mas o capacete aqui é a esperança da salvação. Entenda, meus irmãos, na Bíblia, esperança não é a mesma coisa que esperança que nós usamos no dia a dia. Quando nós falamos assim de esperança, esperança é uma coisa que talvez vai acontecer. Mas na Bíblia, quando se trata da salvação, esperança significa algo que é certo no futuro, mas que nós estamos aguardando. É nesse sentido. Então, ele diz que nós devemos tomar como capacete a esperança, a certeza da salvação. Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque um crente que tem a certeza da salvação, ele é capaz de enfrentar a morte por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, muitos irmãos do passado foram crucificados por causa de Cristo, foram queimados vivos, foram lançados às feras, porque eles tinham convicção que eles morreriam aqui, mas imediatamente ele estaria com Cristo. Eles estariam com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E aí eu quero trazer o exemplo, isso é um fato, vocês podem pesquisar na internet, Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Ele, aos 86 anos, se não estiver enganado, ele foi colocado contra a parede, ou você nega esse teu Cristo, ou você vai morrer agora. E ele disse, eu já tenho 86 anos, o meu Salvador nunca me fez mal, só bem. Por que que eu o negaria? Pode queimar. E ele foi queimado, vivo. Não negou o Senhor Jesus. E agora ele está com ele na glória. Mas um crente que não tem certeza da sua salvação é um crente vacilante, é um crente inconstante, é um crente descompromissado, porque não tem certeza da sua salvação. A Bíblia mostra, meus irmãos, que ter certeza da salvação é algo que nós crentes devemos ter. Não porque sejamos melhores, não porque estamos fazendo por onde, mas porque a obra de Cristo foi perfeita para a nossa salvação. É por isso que a Bíblia diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Era por isso que Paulo podia dizer, eu estou bem certo de que nem a vida, nem a morte, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem alturas, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que Paulo disse, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. O meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por isso o apóstolo João, escrevendo lá na sua carta, capítulo 5, versículo
versículo 14, ele vai dizer, versículo 13, ele vai dizer essas coisas, vos escrevi, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, vocês que creem no nome de Jesus. E o próprio Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Quando eu não era crente, e algum crente dizia que tinha certeza da salvação, eu pensava comigo, ou dizia, né? Que cabra arrogante. Como é que esse indivíduo acha que tem a vida eterna? Será que ele pensa que é melhor do que alguém? Mas ninguém nunca tinha me explicado. E eu não sabia naquela ocasião. Mas quando eu fui alcançado pela graça de Deus e compreendi a palavra do Senhor pela iluminação do Espírito, eu entendi que sim, todo crente deve ter a certeza da salvação. Não porque ele é melhor do que quem quer que seja, porque não é. Mas porque a obra de Cristo foi perfeita. E Cristo veio exatamente para isso, para salvar o pecador. Ele morreu exatamente para que os nossos pecados fossem cancelados e nós pudéssemos viver eternamente com Ele em glória. Portanto, a certeza da salvação é uma realidade. E aí, ainda eu caminhando na fé, ainda novo na fé, ouvi uma palavra de um pastor, ele pregando isso ao ar livre. Eu nunca esqueci o que ele disse. Ele falou assim: eu não sei onde eu vou estar amanhã. Se eu vou estar aqui ou em outro lugar, se eu vou estar vivo ou morto. Mas eu tenho certeza de uma coisa: onde quer que eu estiver, eu estarei com Cristo. Eu estarei com Cristo. É essa certeza que a palavra nos diz. É isso que Paulo está dizendo. Que esses irmãos eles deviam tomar o capacete da esperança, da certeza de salvação. Porque um crente cheio dessa certeza, ele é capaz de enfrentar o mundo. Ele é capaz de enfrentar a morte, porque ele sabe que é morrendo aqui, estando com o Senhor. Que a morte não é o fim, mas uma porta que se abre para que ele esteja na presença do amado da sua alma, na presença do Senhor Jesus Cristo. Então é assim, irmãos, que nós nos preparamos para a vinda de Cristo. É sendo vigilantes na expectativa de Cristo, é sendo sóbrios, revestindo-nos do amor e da fé em Cristo Jesus, é tomando o capacete da salvação e aguardando esse dia glorioso. É assim. Mas nós já temos uma outra maneira de nos preparar, que o apóstolo Paulo mostra aqui para aquela igreja, que ela devia estar preparada para a vinda de Cristo. Seria exatamente a igreja usar, os irmãos usarem essa certeza gloriosa da vinda de Cristo, de maneira a consolarem e edificarem uns aos outros. Veja o versículo 11, que nos diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, com essa verdade, eles deviam exatamente edificar, consolar uns aos outros. Cristo voltará. E vejam a verdade que ele diz no versículo anterior: por que nós devemos nos revestir da couraça, da fé, do amor, tomar o capacete da salvação? Versículo 8 ainda nos diz, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, ou seja, quer estejamos vivos, quer durmamos, ou seja, quer estejamos mortos, vivamos em união com Ele. Então, o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele morreu para a nossa salvação. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, não para a condenação, mas para a salvação em Cristo, como nos diz aqui. E esses irmãos, então, deviam usar essas verdades com relação à segunda vinda de Cristo, e eles deviam se edificar mutuamente. Quer ver isso de maneira prática? Por exemplo, o que você diria para um irmão ou uma irmã com câncer em fase terminal? Pense numa situação difícil.
O que você diria para um irmão, um crente verdadeiro, que está ali caminhando para a morte? A morte é certa, vai acontecer logo. Você pode consolar, dizer: meu irmão, minha irmã, Deus pode sim lhe curar, se Ele quiser. Ele tem todo o poder e pode fazê-lo, mas nós não sabemos se é isso que Ele quer, se é isso que Ele vai fazer. Mas se não for isso, e se o irmão estiver caminhando realmente para a morte e morrer, saiba de uma coisa: quando Cristo voltar, você vai receber um corpo glorificado, um corpo que nunca mais vai ter câncer, um corpo incorruptível, imortal, e você vai viver para sempre com o Senhor em glória. Então, console o seu coração, fortaleça a sua alma com essa verdade preciosa. Ele te dará um corpo, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, que palavra maravilhosa. Porque muitas pessoas, sabe o que fazem no leito de morte de alguns? Você vai ser curado, você vai ficar bom. No outro dia a pessoa morre. E os familiares ficam decepcionados. Não faça isso, não leve falsa esperança, leve verdadeira esperança, a esperança do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, é fundamental que a gente entenda isso. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos mutuamente. E ele já tinha exortado sobre isso no versículo 18 do capítulo 4. Então, irmãos, algumas lições para a gente encerrar. A primeira: a vinda do Senhor Jesus Cristo, essa vinda gloriosa, grandiosa, será ocasião de alegria, de imensa alegria para muitos, mas será também de imensa, de extrema tristeza para muitos outros. Porque assim como será um dia de salvação, será também um dia de destruição. Para aqueles que creram, o Senhor Jesus vem trazendo a plenitude da salvação. Para aqueles que creram, o Senhor Jesus Cristo vem trazendo as bem-aventuranças. Mas para aqueles que não creram, juízo e condenação. Juízo e condenação. Em face disso, eu pergunto: em qual grupo você estará naquele dia? No grupo para o qual o Senhor Jesus trará salvação, glória, bem-aventurança, ou no grupo para quem o Senhor Jesus Cristo vem trazendo condenação, a respeito dos quais a Bíblia diz que ele vem tomando vingança, e que esses serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder para a eterna destruição? Em que grupo você estará? Eu quero dizer uma coisa importantíssima aqui, ouça com atenção. A maneira como você está vivendo agora pode ser um indicativo de qual grupo você pertencerá naquele dia. Como você está vivendo? Você está vivendo na luz de Cristo? Você está vivendo na luz da palavra de Deus? Você está vivendo na expectativa da vinda de Cristo? Você está se revestindo da couraça da fé e do amor e do capacete da salvação? Ou você está vivendo em trevas, nas trevas do pecado, da desobediência, da rebelião contra Deus? Como você está vivendo? E como eu tenho dito, irmãos, não basta estar na igreja. Tem que estar em Cristo. Tem que estar na luz de Cristo. Tem que estar na luz da palavra de Deus. Porque naquele dia, ou a respeito daquele dia, Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós fizemos milagre em Teu nome nós expulsamos demônio, em Teu nome nós fizemos isso. Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim,
Nunca vos conheci, vocês que viveram no pecado. Então percebam, pessoas que eram do contexto da igreja, que estavam fazendo coisas em nome de Cristo, mas serão condenadas porque nos bastidores estão vivendo nas trevas do pecado. Então, não se confie no fato de que é membro de igreja, que visita a igreja. Não adianta dizer isso para ele lá no dia do juízo, quando ele voltar. Não, Senhor, eu frequentei a igreja. Não, eu fui membro da igreja. E ele pergunta: desde quando ser membro de igreja, visitar a igreja salva alguém? Desde quando? A salvação é através de uma pessoa, é através de Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, você que está aqui, crente que tem sido vacilante, arrependa-se dos seus pecados, volte para o Senhor Jesus Cristo. Porque caso contrário, naquele dia você provará a ira do Cordeiro e será terrível. Arrependa-se, volte para Cristo. E quanto a nós, irmãos, quanto a nós devemos esperar essa vinda gloriosa. Nós devemos amar essa vinda gloriosa. Paulo disse, quando Paulo estava ali, já esperando a sua morte, na segunda carta a Timóteo, ele vai dizer: já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Olhem aí, você ama a vinda de Cristo? É desejo sincero do seu coração que Cristo volte logo e que você o conheça pessoalmente, visivelmente, esteja com Ele. E nós devemos dizer, vocês já viram como encerra Apocalipse? Nos diz lá, e o Espírito e a noiva dizem, vem, que a palavra Maranata, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Vem, Senhor Jesus, vem. Esse deve ser o desejo do nosso coração, irmãos. Mas muitos crentes estão tão apegados a esse mundo está tão bonzinho, tão gostosinho, que nós queremos ficar aqui eternamente. Isso é triste. É provável que muitos desses crentes serão pegos de surpresa, porque estão amando demais ao mundo. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amemos a vinda de Cristo, vivamos na expectativa dessa vinda e vivamos em santidade, em piedade. Então, em vez de ficar especulando, quando ele vai voltar? Será que está próximo? Será que é dia? Não faça isso. Viva em santidade, viva em obediência a Deus, viva em fé, viva em amor para com Deus e para com o próximo, viva de acordo com as Escrituras, esteja sempre preparado para a vinda de Cristo, quer ele volte hoje, amanhã, depois ou daqui a 100 anos. Esteja preparado, sempre, para a vinda do Senhor. E você só pode estar preparado se você estiver unido a Ele pela fé. Se você estiver vivendo em fé, o que significa viver em obediência, em dedicação ao Senhor. E aí nós podemos então clamar, e devemos clamar: vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus eterno, nós te imploramos, abra o nosso entendimento. Ó Deus, dispõe o nosso coração, de maneira que essas verdades venham, Senhor Deus, transformar e impactar a nossa vida, de sorte que continuamente vivamos na expectativa da vinda do nosso Salvador. E que o desejo sincero do nosso coração seja que Ele venha logo, que Ele venha consumar essa história, que Ele traga a plenitude da salvação, para que estejamos com Ele para sempre, em plena felicidade. Ó Deus bendito, trabalhe em nossa vida, em nosso coração, para que vivamos o aqui e agora, à luz da vinda do Teu Filho bendito Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos cantar
entoar um cântico espiritual com o grupo Conexão, nos preparando para a ceia do Senhor. Se coloque de pé, igreja. Vamos louvar o Senhor. Essa música é muito bonita mesmo. Ela é nova. Aqueles que souberem, nos acompanhem em alta voz. E meditem na letra, meditem no ensinamento que nos foi trazido pelo pastor. Ensinamento valiosíssimo. O desejo ardente e a esperança na vinda do Senhor. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui. O perdão que tem em ti, aprendo a perdoar. Em paz o vinho e bate o pão, é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui. Este é o meu lugar. O perdão que tem em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e bate o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo o esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Pode se assentar, igreja.
Peço que os irmãos abram a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Queremos convidar os presbíteros Edgar, Sérgio, Ivo, Genilton, Eriosvaldo, também o diácono Marcos. Vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 23, que nos diz assim: Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Meus irmãos e irmãs, o Senhor Jesus instituiu este sacramento para aqueles que são seus discípulos. É por isso que este sacramento só podem participar deles aqueles que são crentes em Cristo Jesus, que já professaram a sua fé e receberam o sinal e o selo da aliança, o batismo. E aqueles que não têm essas qualificações, então não devem participar. Não porque a igreja, vamos dizer assim, os exclui, mas porque o próprio Senhor Jesus Cristo estabeleceu esses limites ao instituir a ceia do Senhor, que é um memorial, ou seja, nos faz lembrar do sacrifício perfeito do nosso Redentor, que só temos vida por meio dele. Também é um sinal e selo da aliança, do compromisso pactual que nós, como povo de Deus, temos com o Deus da aliança. Quando o Senhor Jesus pegou o cálice, disse: Este cálice é o cálice da nova aliança. Também este sacramento, ele é alimento espiritual, não é apenas um rito, mas é alimento espiritual. Quando de fato e de verdade nós participamos dignamente da ceia do Senhor, o Espírito Santo comunica a nós, por meio deste sacramento, os benefícios da obra perfeita e consumada de Cristo. Além disso, a ceia do Senhor, ela é, meus irmãos, uma pregação dramatizada do Evangelho, porque o texto nos diz que todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor. Aqui está o pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões. Aqui está o cálice, que simboliza o sangue precioso de Cristo derramado na cruz do Calvário para nos purificar de todo pecado. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo: só é possível ter vida por meio da morte, do sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, com esse entendimento, todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus, que professaram a sua fé e foram batizados, ou foram batizados e depois professaram a sua fé, que não estão sob disciplina, então devem participar da ceia do Senhor. Nós vamos orar pelos elementos da ceia do Senhor. Senhor Deus, nós rendemos graças ao Senhor pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós rendemos graças ao Senhor
por este sacramento instituído pelo teu Filho bendito Jesus Cristo, para nós, seus discípulos. Ó Deus, obrigado pelo sacrifício perfeito do nosso Redentor. Obrigado porque ele carregou na cruz do Calvário sobre o seu corpo os nossos pecados, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Deus bendito, nós rendemos graças ao Senhor por este pão e te imploramos que o Senhor o separe do uso comum para este uso santo. E assim como o pão nos alimenta fisicamente, que espiritualmente nós sejamos alimentados do pão da vida, o Senhor Jesus Cristo, que sejamos alimentados com os benefícios do sacrifício perfeito e consumado do nosso Salvador. Ó Deus bendito, nós rendemos graças porque o Senhor Jesus Cristo derramou ali na cruz do Calvário o seu sangue precioso, imaculado, para nos purificar da mácula do pecado. Ó Deus, obrigado por tão grande salvação. Rendemos graças por este vinho e te imploramos que o Senhor o separe do uso comum para este uso santo. E assim como nós iremos ingerir este cálice fisicamente, que espiritualmente, ó Deus, pela ação do teu Espírito, venhamos ingerir os benefícios da obra perfeita e consumada do nosso Salvador. É o que nós te imploramos. Edifica-nos, ó Deus, nos teus caminhos, pela graça do teu Filho bendito Jesus Cristo. Aplica a nós, Senhor Deus, os benefícios da obra consumada do teu Filho, nos edificando, nos santificando, nos purificando, para que sejamos mais e mais para o louvor da tua glória, de maneira que assim o Senhor nos prepare para aquele dia, quando nós estaremos naquilo que nós lemos hoje, nas bodas do Cordeiro. Ó Deus, assim nos abençoa. Nós te imploramos, no nome de Jesus. Amém. Depois de abençoar o pão, o Senhor Jesus o partiu. E isso significa mostrar, irmãos, que assim como esse pão está sendo partido, o corpo de Cristo foi moído pelas nossas transgressões. Aqueles que vão participar da ceia do Senhor, aqueles que são crentes em Cristo Jesus, que professaram a sua fé e foram batizados, ou foram batizados e depois professaram a sua fé, fiquem de pé para receber os elementos da ceia do Senhor e só se assentem quando receberem os dois elementos.
A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos dele todos. A palavra do Senhor nos diz que, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Bebamos dele todos. Oremos. Eterno e todo-poderoso Deus, nosso amado e bondoso Pai,
Nós rendemos graças ao Senhor pelo sacrifício perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se entregou por nós como propiciação pelos nossos pecados. Rendemos graças, ó Deus, por tão grande Salvador, pelo teu dom inefável, porque somente por meio dele, por meio de Cristo, nós temos vida. Por isso nós louvamos e bendizemos o teu nome. Rendemos graças pelo privilégio que o Senhor nos concedeu nesta noite de estarmos aqui reunidos para juntos prestarmos a Ti o culto, a adoração que são devidos ao Senhor. Ó Deus bendito, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo sacramento da ceia do Senhor. Ó Deus, nos fortaleça e nos edifique por meio da Tua palavra e do sacramento, de maneira que venhamos te servir com fidelidade e inteireza de coração. Agora, Deus bendito, leva-nos em paz aos nossos lares, como o Senhor nos trouxe, e nos dê uma semana em paz, debaixo dos Teus cuidados, uma semana na Tua proteção, uma semana na qual todos os dias estejamos preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós te imploramos por aqueles nossos irmãos que estão enfermos, restabeleça a saúde. Aqueles que estão fracos na fé, fortaleça-os na graça que é em Cristo. Aqueles que estão numa situação de pecado, conceda-lhes o arrependimento, Senhor, de maneira que te sirvam com fidelidade e inteireza de coração. Ó Deus, seja com aqueles nossos irmãos e irmãs que estão caminhando a passos largos, servindo o Senhor com alegria, com inteireza de coração. Sustenta e guarda-os para que não tropecem em tempo algum. Antes sejam instrumentos do Senhor para ajudarem outros irmãos e irmãs na sua caminhada cristã. Assim edifica o teu povo, ó Deus, que aqui se reúne, e todo o teu povo espalhado pela face da terra. É o que nós te imploramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Recebam, meus irmãos e irmãs, a bênção dos apóstolos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós queremos agradecer às pessoas que nos visitam nesta noite. Muito obrigado pela sua presença. É uma alegria para nós, Igreja Presbiteriana no setor M-Norte, recebê-los aqui. E queremos convidar você que venha mais vezes, por favor, nos alegrar com a sua presença. Nós temos a reunião de oração na quarta-feira, às 20 horas. Estamos estudando na reunião de oração o Sermão do Monte. Então, um momento especial de meditação na palavra, um momento também que compartilhamos as nossas petições, intercessões, ações de graças. Então, venham estar conosco. No domingo pela manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Estamos fazendo aqui um curso, ministrando um curso de teologia. Então, um curso de teologia que nós estamos ministrando, estamos falando sobre a pessoa e obra do nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Então, venha participar, venha conhecer mais a doutrina bíblica. Então, e no domingo à noite nós temos o culto solene, este que acabou de acontecer, para a glória do nosso Deus. Então, você que nos visita é nosso convidado. Também, se você quer aprender um pouco mais da palavra de Deus, quer ter um estudo bíblico, pode falar comigo, a gente